Israel não respondeu, não, mas. Não, Israel não respondeu. Mas. Eu mandei mensagem, Israel me ignorou. Não, mas como que chama lá? É. Não, Israel está no Líbano. O Líbano é muito mais ou menos. Ó, fica com Deus, viu, vocês aí. Que Deus abençoe a ignorância do homem. Que pelo amor de Deus. Então vamos lá. Continuando aí. Eu marquei na agenda um dia para vocês trazer o livro, não sei se é hoje, não. Era hoje? Então beleza. Mas tá, o livro tá aí? É, me empresta esse livro, gente. O que será? Eu também. Porque eu falei assim, eu vou trazer meu livro toda a aula de educação. Olha o jeito que tá na minha aula. Eu também sabe. Mas a gente nem tem aula de educação primeiro mês, né? Comigo? Mas tem sim, eu tava aqui ontem, é porque não veio, né? Aí, ó. Toma. Boa. Tá bom, filho? Toda errada, quarta Eu acho que o horário mudou, agora é quarta e quinta, né? Porque eu vim aqui ontem e hoje. Então altera aí. É quarta e quinta. Agora não. Não, eu tô aqui, eu vim ontem e hoje, é porque ontem você faltou. Então é quarta, é que eu tenho só 2 aulas por semana. A página é 212. 212 é a página. Aham. A página é 212. Aí tem reflexão, refração, difração, interferência, polarização. Só isso. Beleza. 212 a página. Eu vou anotar aqui também. E aí a gente vai se organizar uma situação aqui também. Já vou aproveitar e organizar. Aguarda isso aí, brother. Agora não é hora não, viu? Já vou marcar aqui também. A gente fazer uma parada bem de boa aqui. Quer ver? Ó, anota aí. Por gentileza, anota na agenda também. Isso que eu vou falar aqui. Vocês vão fazer, valendo 2 pontos, isso que a gente vai fazer. Na semana do dia 21, hoje é o segundo horário aqui, melhor horário é o de hoje. É isso. Hoje é 9 ainda, Presta atenção. Boa. Eu acho que eu estou mal acostumado. Vocês olharem. Tinha que anotar antes, né? Porque se anotar no dia, já não tem jeito mais. Vou explicar aqui, presta atenção, vou explicar, e aí vocês vão entender o que... Mas deixa a agenda aí, malandro. Ah, doido? Malandro? Mas eu sou autoridade aqui, né? Essa é a diferença de quem manda e quem obedece. Como que eu falei dele, se eu sou também? Meu Deus. Desconsidera essa parte do vídeo, por favor. Não sou não? MEI. Então, continuando. Depois eu falo minha profissão aqui. Eu sou várias. Continuando. Daqui 10 anos, os dois tomando, assistindo esse vídeo. Continuando. Qual que é a ideia aqui? Daniela, lá na casa da Ana Resenha, doida, no churrasco. Ô, mandei pra vocês ir no grupo. Continuando. A gente vai fazer aquela aulinha lá do micro-ondas com pão, lembra? Que eu fiz ano passado. Certo? A aula, ela... Presta atenção, não precisa anotar nada ainda não. O que ela constitui? O que eu fiz ano passado foi, deu certo, cada um dá R$1, e aí eu vou anotar o nome de cada um, que já isso vai contribuir já diretamente para a notinha. Não estou falando que você está comprando a nota, mas seria uma participação
Coletiva. É R$1, bicho, não é possível. O real vai. E aí, o que acontece? Ali nada. O que vai que falta? E aí, o que acontece? Vocês vão dar esse R$1 ao chefe, eu não sei quem vai ser chefe no dia. Aí, o que eu vou explicar aqui primeiro e a gente organiza para anotar melhor. Eu penso aqui, entre dia 15 e 16, que é a semana que vem, quarta e quinta, a gente já faz esse movimento de novo, e aí, trouxe R$1, não trouxe? Pra vocês não esquecerem. Porque aí, o que acontece? Semana que vem, quarta e quinta, a gente vai ter aula regular. Na outra semana, passando semana que vem na outra, a gente tem feriado segunda e terça, não tem aula, que é Tiradentes na terça-feira. E aí a gente vai retornar numa quarta-feira, é o dia que eu tenho aula aqui, só que eu não vou fazer na quarta. Porque geralmente a gente chega do feriado, não, esqueci, entendeu? Aí eu vou fazer na quinta. E quinta é bom porque é o segundo horário. O segundo horário é um horário mais completo. Vou falar assim, talvez vocês não entendam, mas beleza. Cada um traz R$1, foi o que a gente fez. Eu pego esse dinheiro de vocês são quantos? 31, vai dar R$31. Aí no dia, no primeiro horário, eu peço alguém para ir lá comprar o pão, né? Que a gente pega um pão mais quentinho. Eu compro uma manteiga de um quilo mesmo. 500 gramas dá também. Mas vou falar de 1 quilo aqui. Aí a gente compra manteiga, compra o pão. E aí na sala de vocês eu preciso de uma coisa. Eu preciso que vocês tragam 2 coisas. Uma travessa retangular, não sei quem pode trazer isso. Vou falar uma palavra mais no time feminino, um refratário. Seria uma travessa de vidro que ela cabe dentro do micro-ondas. Alguns de vocês têm micro-ondas, você coloca lá dentro, fechou, tá beleza. Ela não precisa ser alta demais, não. Se for ela mais baixinha, é melhor, porque aí a gente tem que passar manteiga nesse refratário, nesse prato de vidro lá, nesse retângulo, e tentar passar com a espátula para deixar o mais lisinho possível. Porque na hora que a gente colocar dentro do micro-ondas, qual que é a ideia? A gente vai tirar o prato giratório, as ondinhas vão bater na manteiga e aí a gente vai medir o comprimento da onda do micro-ondas. Vocês vão fazer isso, na verdade. Eu só vou dar orientação. Aí vai ter a aula, eu vou explicar o funcionamento do micro-ondas, tal, como funcionam algumas coisas ali, até mesmo para você utilizar um pouco melhor na sua casa, e você vai fazer o experimento na hora e depois no final a gente vai pegar aquela manteiga mesmo que nós usou ali, passar no pão e mandar para dentro. Então a gente vai comprar um suco, eu vou combinar com a Edna, ver se dá certo, porque refrigerante não pode. Espero que dê certo, a Edna do ano passado nos ajudou para fazer o suco, e aí ela traz o suco e a gente finaliza com isso. Entendeu a ideia aí, né? Então o que a gente tem que fazer para a semana que vem? Eu preciso que vocês tragam o dinheiro, esse R$1. Alguém arrecada esse dinheiro, o chefe, vou falar, o chefe arrecada, depois passa tudo para mim. É ideal que todo mundo ajude. R$1. Não sei se organizam aí. Porque aí todo mundo fica coletivamente participando. No dia, eu peço que ninguém falte, né, velho? Vai ser uma aula só para isso. A gente vai discutir, eu vou falar algumas coisas que precisa entender. Bem bacana. E aí a gente faz a degustação no finalzinho da aula. E isso tem que fechar dentro da aula, viu? Próximo horário que é quem hoje? Tudo bem, tudo bem. É uma das duas, né? Tudo bem, é uma das duas. Tudo bem. Tudo bem, é uma das duas. Por que eu estou falando sobre isso aqui? É porque às vezes passa um pouquinho do horário, eu já converso com o professor, mas a ideia é que a gente empacote tudo isso dentro do segundo horário. A gente faça a aula, vocês façam o experimento, vocês vão fazer um relatório para mim sobre isso, e a gente ainda coma, né? Faz uma culminância ali e finaliza ali. Certo? Entendidos? Então o que você vai anotar? Eu acredito que você vai anotar na agenda para a semana que vem. Eu não sei se você anota na segunda ou na terça. É porque eu estou mal acostumado. No celular, eu uso o Google Agenda direto, só que eu gosto de me avisar com antecedência. Eu não gosto de avisar no dia, porque no dia já era, dependendo da situação. Então, geralmente, eu recomendo você anotar na segunda, ou no domingo, não sei se você olhar a agenda de segunda ou domingo. É bom, a agenda é excelente, cara. Você começa a ter um hábito, você vai ver que você não vai viver sem mais. Você para com aquelas coisas, ai meu Deus, esqueci o que eu tinha que fazer. Não, você olha na agenda, você tira do seu cérebro e põe num lugar. Eu gosto de usar aqui, viu? Então vamos lá. Na semana que vem, você escolhe um dia que você acha melhor. Lembrar de trazer R$1. Se você quiser trazer. Se organiza. Quem que é o chefe hoje mesmo? É o Lucas. Se você quiser arrecadar aí por Pix, do jeito que você quiser ir. Vim no dia depois para mim. Tá, com medo do imposto de renda.
Eu vou anotar aqui na quarta-feira para mim, porque aí cai para mim aqui, cai no celular, eu vejo. Cobrar. Anota na sua agenda para semana que vem para você trazer esse R$1. Aí você vai entregar para o chefe, porque aí se você entregar a semana antes, você já fica livre. Mas eu vou cobrar vocês na quarta-feira. Falou, e aí, tá, o movimento de R$1 tá trazendo, não tá? E eu preciso saber de vocês, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp ou no Instagram sobre a travessa de vidro. Quem tem? Não sei quem tem. Tem. Você tem micro-ondas na sua casa? Você vai pegar lá e você tem que colocar ela lá dentro lá e tampar e fechar. Ela não vai ser grande não, ela tem que ser pequena. Não, ela não vai girar. Ela não pode ser pequenininha demais. Ela tem que entrar lá o mais justo possível. Porque a gente tem que pegar os vales da onda. Entendeu? Tem que pegar os vales da onda. E aí o que acontece? Se ela for pequenininha demais, o vale bate fora da negócio e a gente não capta a manteiga. Ela tem que entrar justinha. Justa assim, não precisa ser 100% justa não. Você tem que colocar ela lá dentro e fechar. Fechou, beleza, que nós vamos tirar o prato giratório. Ela não vai girar, ela vai ficar parada mesmo. Não tem problema, não estraga o micro-ondas. Pois eu vou explicar isso na aula, você vai entender um pouquinho melhor o porquê que tem que girar e tudo mais. Perfeito, pode ser também. Mas se alguém tiver também uma mais baixinha e tal. Pode me mandar também. Pode me mandar uma foto. Você faz o seguinte, igual a menina me fez ano passado. O que ela fez? Ela pegou a travessa, colocou lá dentro e tirou uma foto. Aí eu perguntei, fechou dentro do micro-ondas? Fechou, então por trás. E aí eu preciso de uma espátula de silicone, se possível, porque aí a gente vai precisar deixar bem lisinha a superfície. Se você trazer duas também, que aí outra pessoa ajuda. Porque tem que tirar a manteiga, pôr lá dentro e a gente fazer isso na aula. Entendeu? Tem que acontecer tudo na aula. Cobrar R$1, segundo B. Vou colocar aqui na minha agenda aqui, 8h30 da manhã, vai me lembrar isso. Deixa eu só editar aqui, ficou errado um negócio. Oi. Relatório. Vocês vão fazer durante a aula. Vocês vão anotar o quê? O procedimento. Entendeu? O que vocês fizeram, o que vocês usou, quantos segundos vocês colocou no micro-ondas, o que aconteceu. Entendeu? Aí o que eu vou fazer? Como eu tenho os dois celulares, provavelmente vocês vão usar esse aqui, ou pode ser o mais provavelmente vai ser esse. A gente vai tirar umas fotos, vou pedir alguém para tirar, e aí o interessante é vocês colocar também no trabalhinho. Aí vocês imprimem uma A4 normal e colam no trabalhinho. Vale 2 pontos, viu? Aí vocês vão fazer isso aí. Aí vocês vão fazer o cálculo. Porque vocês vão ter o comprimento de onda e atrás do micro-ondas, todo ele tem a frequência de funcionamento. Então, se você tem um comprimento de onda e a frequência, você acha quem? A velocidade. A velocidade já é batida. Mas aí você vai fazer lá. Você vai converter, porque lá vai ter em centímetros, você converte para metros. Vocês vão fazer os cálculos, isso é 30. Se organiza. Mas no dia eu vou passar mais instrução. Mas já entendemos sobre isso, né? Pode perguntar. Não, para o segundo bimestre já. Já é segundo bimestre. É para essa aula acontecer, como eu falei para vocês que ela ia acontecer, só que a gente tem vários trâmites. Você viu que nós ficamos um período até sem se ver, né? Fazia tanto calendário. Mas não vamos entrar em detalhe, não. Certinho? Entendidos? Se organiza de R$1, vê sobre a travessa, outra pessoa também, se possível, que vai que aconteceu um dia, a menina não trouxe, faltou. A aula não teve. Falei, aí no dia de ter aula, e aí, ó, não trouxe a travessa, vocês têm que... Porque senão... Continuando. Perguntas? Perguntas? Na página 212, o que eu vou tentar fazer aqui? Hoje eu não sei se dá para me fechar. Vou falar de todos os fenômenos ondulatórios e depois a gente vai resolver exercício. Já é segundo bimestre, viu? A Vanessa colocou aqui para vocês aqui, ó, o desafio crescer lá na escola. 2 caminhos. Você assiste o vídeo e faz, não é difícil. Esse assunto a gente vai, depois que fechar fenômenos ondulatórios, a gente vai para esse assunto aqui. Que é sobre temperatura, calor, é bem top esse assunto também. Ou você assiste o vídeo lá, presta atenção e responda, ou você espera essa aula chegar, vai dar prazo. Porque essa aula aqui, ela vai bater com a minha aula. Igual eu falei para vocês, lá no NetEscola, às vezes não bate o conteúdo, não bate o conteúdo.
Tô aqui dando aula sobre arroz, lá tava falando sobre feijão. Mas entendeu, né? Mas tem a ver, né? Feijão e arroz tem um pouquinho a ver ainda. Mas entenderam, né? Entendeu? Eu acho que não é só na minha disciplina, porque à tarde eu tô com os meninos aqui, no estudo orientado de matemática, a gente tá dando uma aula de uma coisa, às vezes bate lá, às vezes chega um assunto, tá a ver. 212. Meu Deus. O primeiro assunto aí, que a gente começa aí, chama reflexão. Primeiro, recomendação de dica de estudo. Leia isso aí, a gente vai ter outra aula, e aí quando você chegar nas explicações, fica mais fácil você compreender. Aí tem uma equação aí, eu acho que é de Descartes, né? A gente não vai usar ela não sei se ela tem no livro de vocês, não. Ah, tem sim. Ela diz, né, o Descartes aqui, ó, na página 214. A gente, talvez eu trabalhe um exercício ou outro, mas minha ideia é mais a sua teoria. Por quê? Quando eu falo em Enem, ele cobra só teoria. Enem só cobra teoria, não vai cobrar um cálculo. Talvez esse ano pode acontecer, mas nunca cobrou. Primeiro, as ondas que a gente estudou até agora são ondas mecânicas e eletromagnéticas. A gente tem o som e a luz, que é o que é mais você vai ver por aí. O que acontece? Toda vez que uma onda em si, boa parte delas vai ser eletromagnética, mas acontece com as mecânicas também, quando elas topam um obstáculo, elas têm um comportamento diferente. Às vezes, boa parte sim, boa parte não. Vou dar um exemplo básico que todos nós vivemos e a gente gosta muito. Uns mais, uns menos. E a gente foi iludido um período da vida achando que tinha pote de ouro no final. O que é isso? O arco-íris. A luz do sol passa pela gotícula de água, ela sofre um desvio e com isso ela abre as cores da luz branca e forma arco-íris. Beleza? O fato da luz atravessar a gotícula e sofrer um desvio e a fazer isso, a gente chama isso de fenômeno ondulatório. O que é fenômeno ondulatório? Toda vez que uma onda ela está frente a um obstáculo, ou ela atravessa esse obstáculo, ou não atravessa, ou ela sofre um desvio, vai acontecer alguma coisa com ela. E aí, essas coisas que acontecem com ela, a gente dá nome. O primeiro que tem aí para você é a reflexão, que é o mais fácil, você não precisou dessa aula, você já sabe. Você vai lá no espelho e se vê. E a gente já sabe, porque está refletindo a nossa imagem. Certo? Isso acontece quando você olha num lago, tá lá paradinha a água, aí você se vê lá, reflexão. Tem um carro, pintura bem top, o cara foi lá e encerou, fica bem... Aí você vai se ver na imagem. Isso é reflexão. Reflexão é um fenômeno ondulatório que toda vez que acontece o seguinte, quando a onda vem e bate numa superfície de origem, numa interface, vou falar assim, no obstáculo, e volta. A luz que vem do sol, bora lá, ela bate nos objetos e reflete de volta. Por isso que a gente enxerga, viu? Por causa da visão, mas se não tivesse a luz refletindo nas coisas, o nosso sistema aqui, ele ia desativando. Vou fazer um asterisco aqui que você vai falar, agora faz jus. Quando a gente assiste assim, animais no fundo do mar, ou animais no fundo da caverna, você vai ver que o sistema de visão deles ou é extremamente pequenininho, ou ele nem tem, ou ele é cego. Porque se não tem luz, não desenvolveu. Não precisa de visão. Se a luz bate e volta, aí a gente vai evoluindo como ser humano, né? Animais em si, aí fala, a gente precisa desse sistema, e a gente melhorou ele. Se a gente vai para um lugar que é escuro, a próxima geração nossa vai começar a ter defeito na visão. Porque se o lugar é escuro, não tem luz, então o corpo sozinho fala, não, a gente tem que aguçar mais a audição. A visão não precisa. Vai chegar um tempo que a nossa espécie não precisa do olho. Mas como a gente está nesse lugar que a luz do sol bate nas coisas e reflete, reflexão é um fenômeno ondulatório, então a gente precisa da visão. Sacou aí ou não? Entendeu? Então, a reflexão é um fenômeno ondulatório. O que é reflexão? Toda vez que uma onda bate um obstáculo e volta para o meio de origem. Ou total ou parcial. Como assim total e parcial, professor?
Quando você olha no espelho, você se vê nitidamente no espelho. Quando você olha lá num espelho de água, você está num lugar, a água está paradinha, você está se vendo, você meio que se vê e vê lá dentro da água. Concorda comigo? Porque uma parte está refletindo. Vamos falar 50%, outra parte não. Outra parte está sendo absorvida dentro da água. Pode te perguntar. Boa. Aí eu coloco, por exemplo, eu coloco um negócio na frente eu coloco um objeto como é que você sabe que tem um Como que você sabe que tá vendo e eu, né? Vídeo assim na internet. É porque o que acontece? Na verdade é o seguinte, eu vou melhorar um pouquinho, talvez para alguns entenderem. Eu entendi já. Às vezes você faz o seguinte, você pega um... Dá sua agenda aqui, por favor. Você pega a sua agenda aqui e segura, sei lá, alguma coisa aqui atrás. Tipo assim, o certo o espelho não vê, né? O certo é o espelho não ver. Mas se você olhar lá e fazer assim, meio que você vê o objeto. Mas como que ele está vendo? Aí não tem nada a ver com o espelho. Isso tem a ver. E aí a gente entra em lá em óptica. A gente tem informação de imagem real e virtual. Aí vai do ângulo que você está observando. Vai do ângulo que você está observando. Se você mudar dependendo do ângulo, você não vai ver. Isso aí tem a ver com você que capta a imagem. Mas isso é lá em óptica. Eu não vou aprofundar mais aqui, porque senão vai misturar uma coisa com a outra e a gente não sai com nada. Isso é lá é luz, é ondas. Mas tem a ver com a percepção que a gente olha. Vou dar um outro exemplo. Não é nesse mesmo contexto, mas talvez fique um pouco mais claro que a forma de você olhar as coisas, às vezes, vai te deixar do ponto cego ou não. Quando a gente está lá no carro, a gente tem o espelho do meio lá, certo? E o que acontece? A gente só vê o que está sendo refletido no espelho. O passageiro ali não consigo ver. Mas se eu mudar meu ângulo, eu vou ver ele. Mas se a gente for pensar, essa pessoa não está diretamente olhando no espelho, ela está fora. O que mudou? Só eu que mudei, eu que sou observador, eu que estou mudando de ângulo. Eu mudei o ângulo para captar a reflexão ali daquela imagem. Mas a pessoa não está em frente àquele espelho, ela está em outro lugar, está no banco passageiro, nada a ver. Então tem a ver mais comigo, beleza? Só para deixar um pouco mais claro aí. Não é que o espelho consegue ver, isso tem a ver com nós. Certo? Continuando. Só para a gente fechar aqui. Sobre reflexão. Toda vez que uma onda eletromagnética bate e volta, o nome disso é reflexão, isso é notório. Só que tem outro fenômeno ondulatório que também é reflexão, você já viveu e muita gente gosta, eu acho legal. Às vezes você está num lugar, num ambiente, num barracão mesmo. Não tem ninguém, não tem nada, tem zero, novo. Você vai fazer um evento, igual vocês fazem os eventos do... Vamos chamar lá? Cristo Jovem. Aí você está lá no salão lá e às vezes vocês vão conversar, começa a dar eco. Eco é um fenômeno ondulatório chamado reflexão também. Porque o som, ele vai, bate no objeto, que seria a parede, e volta para a gente escuta. Só que tem um atraso. Esse atraso gera o eco. Por isso que às vezes aqui na sala você não percebe o eco. Mas também tem outros fatores aqui envolvidos. Tem absorção demais. Materiais que absorvem bastante. Tecido é um deles. A pele humana também. Por isso que lá no Cristo Jovem, sem ninguém você tem eco, e com pessoas, sem pessoas tem eco, e com pessoas não tem, acaba. Porque os materiais são muito absorvedores. Cor também ajuda, tipo a cor preta. Por isso que as caixas de som de show, de ambiente, é preta. Porque a cor preta absorve mais. Entendeu? Tá, a cor também influencia. Então, quando a gente fala de eco também é um fenômeno ondulatório chamado reflexão. Então, toda vez que a onda bate e volta por total ou parcial, a gente chama isso de reflexão. Exemplo, a sua imagem gerada em superfícies lisas, né, sem estar com irregularidade, seria espelho, espelhos d'água, um carro, o que seja. Eco, quando você fala, porque aí você fala, a onda bate e volta. E aí a gente tem outro também, chama reverberação. Reverberação o brother chega na casa lá dele lá e vai no trono. Aí acontece demais com a galera. Aí tá lá mandando, esquece de mandar R$1 lá do divã, não. Aí solta lá, aí Adriel fala, pô, velho, esse cara tá no banheiro. Como que ele sabe que tá no banheiro? O certo, a resposta certa é reverberação. Por quê? Presta atenção. Geralmente quando a gente... Então vamos lá, vou explicar rapidinho aqui. Quando a gente está no banheiro, ele é pequenininho, certo? A ideia comparado com outros cômodos. E geralmente ele tem cerâmica, certo?
Ele é um material extremamente reflexivo. Então a onda bate e volta. Só que aí o som é tridimensional, a gente já falou sobre isso. Ele propaga por todas as direções, certo? Quando você manda o áudio lá dentro do banheiro, o seu som está saindo direto e ele está saindo para os lados também, concorda? Ele é tridimensional. Então uma parte vai reto e volta, uma parte vem aqui e volta, uma parte que vem aqui, todos os lados. Só que o microfone ele é mais sensível que o nosso sistema de audição. Sensível como assim, professor? Ele capta o direto, ele capta o que está vindo depois, e ele capta todos eles. Só que tem uma diferença de tempo milésimo. Você concorda comigo ou não? Porque tem distância até o som bater e voltar. E aí, quando isso acontece, o microfone capta. E quando eu solto o áudio, do outro lado vai captar isso aí. O nome disso é reverberação. Qual que é a diferença de reverberação e eco? É tempo. Reverberação e eco, a diferença é 0,1 segundo. Se o som demora mais que 0,1 segundo, ele classifica como eco. Quando ele está abaixo de 0,1 segundo, ele é reverberação. Vou melhorar isso aqui. Eu falei e o som demorou mais que 0,1 segundo para ir lá na parede bater e voltar, e chegar no meu ouvido, eu já percebo como eco. Vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. Quer dizer que a distância entre o objeto que bateu, o meu som e voltou, demorou mais que 0,1 segundo. Quando eu estou num lugar e falo e eu não percebo isso, aí já é reverberação. Igual aqui na sala. Vocês não percebem, mas quando eu falo, se a gente concentrar bem, dá para perceber que tem sempre uma frentezinha de onda chegando depois também. Eu falo, porque uma onda bate e volta, uma bate e volta, uma bate e volta. Então toda vez que eu falo, tem uma reverberação. Sempre tem um restinho de som chegando depois. Quem capta isso muito bem? O microfone do celular. Por isso que muita gente, quando vai, vou falar assim, virar stream e tal, tá dando reverb, mas é reverberação. Por que eu diminuo com isso? Eu uso almofada, eu uso colchão, eu uso tecido, porque aí esse material absorve. É igual quem gosta de, você aí que eu já reparei que é baixo que você toca, brother? Você já foi no estúdio? Pois é, quando você entra lá dentro na parte de gravar, é cabuloso, né? Parece que o trem meio que... É estranho, porque a gente está acostumado sempre com ruído de fundo. Quando chega lá dentro, acaba esse ruído. Porque eles colocam materiais absorvedor de som para não existir nem reverberação. É zero, você entra lá, parece que está tudo mudo. Parece que desligou o som do mundo. Você fala, você já se escuta, é o trem mais cabuloso. Certo? Certo? Perguntas? Perguntas? Então é isso. Na próxima aula eu dou mais uma pincelada sobre a reflexão e a gente continua aí. Aí a gente fala sobre os fenômenos ondulatórios. Como assim? Explica pra gente. Tem algumas músicas que é mais lento,